Bom, então, a aula passada a gente terminou a parte de cavitação, que foi a parte da primeira prova. Então, essa parte aqui é mais uma parte informativa, né, de comparação entre as bombas, e aí hoje ainda a gente começa a parte de bombas alternativas, que é a parte da segunda prova. Ficou um exercício lá na parte de cavitação, e aí vocês deem uma olhada depois, quando eu mandar o PDF, tá? Que eu acabei não fazendo por questão de tempo. Tô com um pouco de medo de ter que acelerar muito depois, aí eu deixei o exercício lá só indicado, e vocês deem uma olhada, se tiver alguma dúvida me procurem, tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora, né, nessa primeira parte da aula de hoje, que eu acho que vai até na hora da nossa pausa, é fazer uma comparação entre os tipos de bomba, né? Que agora a gente viu, passou uma boa parte do curso falando de bombas, turbobombas, né? A gente começou o curso lá atrás dando uma visão geral dos vários tipos de dispositivo, né? De máquinas operatrizes diferentes, né? De bombas diferentes. E a gente passou uma boa parte do curso até agora falando das centrífugas, das características, como dimensionar o impelidor, como dimensionar o sistema, como chegar no ponto de trabalho, né? Então, como chegar no ponto de trabalho e como variá-lo, né? Então, agora a gente vai ver um pouco das especificações e até faixas de aplicação, né, de cada tipo de bomba. Então, isso é o capítulo 14, né? Essa parte aqui, eu acho que a gente vai conseguir cobrir isso aí nos 50 minutos dessa aula. É o capítulo 14 do livro de bombas aí do Matos e o Defalco. Bom, então, vamos dizer assim, o objetivo, né, ou a ideia aqui é fornecer para vocês na verdade, é bem preliminar, né? Tem um monte ainda de outras questões de engenharia que envolvem escolha, determinação e tudo mais, né? Então, eu vou até mostrar na aula de hoje também algumas inconsistências, não é inconsistência, né? Mas algumas questões que existem nessa parte de seleção de bomba, né? Que até já falei algumas vezes, que é na indústria do petróleo, né, que o pessoal usa uma bomba centrífuga para bombear óleo, e bombas centrífugas, a rigor, não são boas para fluidos viscosos, muito viscosos, na verdade, né? Todo fluido é viscoso, mas fluidos com a viscosidade alta. Bom, então, a ideia aqui o objetivo, né, é dar uma ideia bem preliminar na parte de especificação, selecionamento e escolha de bombas para processos industriais. Então aí vai o tipo de bomba, o modelo e o material de construção. Aqui no livro do Matos e Defalco, né, depois do capítulo 14, isso a gente também não vai cobrir aqui por falta de tempo, mas tem uma parte só de seleção de material, questão de corrosão, questão de compatibilidade química, então tem uma parte lá só falando dessa questão de seleção de material para bomba em função de aplicações, em função da aplicação particular que você esteja analisando, né? E aí, para isso, né, para fazer é, toda essa questão de selecionar, especificar, né, a gente precisa da característica do que está acontecendo com o nosso processo, né? Então, característica da tubulação, então diâmetro, acessório na sucção e na descarga, altura estática de sucção e na descarga. Então a gente caracteriza o que está acontecendo, né, em termos de perda de carga, em termos é, do head que a bomba vai ter que fornecer, né? Desculpa. A característica do processo, né, então a vazão e possíveis mudanças no processo, né? Então, se eventualmente é adicionado um trocador de calor, se eventualmente a linha é instrumentada, se o processo precisa ter alguma certa flexibilidade, né? Então isso tudo vai interferir na característica do processo e, claro, que isso interfere na bomba que está sendo selecionada, né? A gente viu na parte de
variação de curva do sistema e da bomba que a gente pode eventualmente... existem estratégias para compensar essas variações, né? Então a bomba ela pode ser, eventualmente, a sua curva pode ser mudada, a bomba centrífuga, né? Estou falando da bomba centrífuga. Mas nem sempre você tem disponível ou quer comprar um dispositivo para variar a curva da bomba. Eventualmente, você pode instalar uma bomba, como a gente vai ver aqui, uma bomba de deslocamento positivo, que a vazão dela não varia tanto com a perda de carga quanto acontece com a bomba, com as bombas centrífugas, né? Então lembra que se a gente tem aqui a curva da bomba, né? Então essa daqui é o head, opa, isso daqui a gente tem aqui a curva head, vazão, né? Aí se a gente colocar aqui em azul a curva da bomba, em preto, sei lá, a curva do sistema, se o sistema variar, isso aqui é para uma bomba centrífuga, né? Se o sistema, se a perda de carga aumentar ou diminuir, qualquer coisa que acontecer aqui no sistema, né, o ponto de trabalho ele vem daqui para cá, né? Porque o ponto de trabalho é na interseção da linha da curva head vazão do sistema com a bomba. A gente vai ver que a curva head vazão, né, hoje ainda a gente vai ver até agora nessa parte, a curva head vazão de uma bomba de deslocamento positivo ela é quase paralela à curva a ordenada aqui, né? Ou seja, o head pode variar muito, que a vazão não varia muito. Isso é conveniente em alguns processos, né? Porque você pode querer mudar a configuração do seu layout, do layout da planta, né? Sem que a vazão varie. Então, isso pode ser bem conveniente. Ou se a gente olhar ao contrário, né? Se colocar, que é o que a gente vai ver, eu acho, vazão aqui, head aqui. Então, a curva vazão head de uma bomba de deslocamento positivo é basicamente assim, né? A vazão varia pouco para uma grande variação de head, tá? Bom, então aí isso tem que ser levado em conta na hora da seleção da bomba, né? Se essas variações da tubulação, do processo, eles precisam ou não ser, se você quer ou não, né? Que você tenha uma variação ou não, por exemplo, da vazão quando o head varia, por exemplo, né? Então isso tudo vai ditar o tipo de bomba que se usa. E uma característica também muito importante é o fluido bombeado. Então, a massa específica, viscosidade, pressão de vapor, sólidos em suspensão, inflamabilidade, então tudo isso. Então, se a gente está com fluido de viscosidade alta, a gente vai, assim, de forma geral, né, trabalhar com uma bomba de deslocamento positivo. Né? Como as bombas centrífugas têm aquelas passagens bem estreitinhas pelo impelidor, né? A perda de carga começa a ficar grande aqui pelo impelidor, né? Se a gente olhar de lado ou se a gente olhar de frente, né? A gente tem aqui as pás do impelidor e, eventualmente, ao passar por aqui também, né? Pode ter perda de carga. As perdas de carga num fluido viscoso podem começar a dominar é, é, o escoamento aqui e a gente tem uma dissipação de energia muito forte e a eficiência da bomba vai embora, né? Então, isso daqui dita qual o tipo de bomba, né? Até a pressão de vapor, por causa da questão da cavitação, sólidos em suspensão, normalmente bombas centrífugas também, como elas giram muito rápido, por exemplo, né, um exemplo que eu já vi, né, areia, né? Então, a bomba de petróleo, que bombeia óleo, né, no poço de petróleo, normalmente ela aspira areia também, porque o óleo não é uma piscina lá embaixo, né, no subsolo. O óleo está entranhado na rocha. Então, eventualmente, você bombeia pedacinhos de rocha, areia, né? Tá? Então, esse tipo de material pode ditar também qual tipo de bomba se usa, né? Tá? Bom, então tem vários aspectos a serem analisados aí, só uma visão geral, né? Tá?
Bom, agora a gente só dando uma olhada aqui nos limites operacionais, né? Aqui a gente fez só uma introduçãozinha do que seria, é, vamos dizer assim, o objetivo geral, né, do que a gente está vendo aqui. Mas a gente vai dar uma olhada também, bem superficial também, né, em limite operacional. Isso daqui é mais uma introdução para depois quem precisar de analisar esse tipo de coisa sabe as referências onde pegar, né, e como começar, né? Não dá para a gente analisar caso a caso, é muito abrangente essa questão de limite operacional por uma coisa que eu sempre falo, né? E que eu já falei aqui hoje também, né? Eventualmente, os fabricantes desenvolvem equipamentos que extrapolam o limite operacional daquele equipamento, e aí, às vezes, vai por água abaixo essas comparações muito didáticas, né? Então, você sempre tem que entrar em contato com o fabricante, tá? Atualizado com relação a quem for trabalhar com bomba, né? Ao desenvolvimento da indústria, porque eventualmente essas coisas, esses limites operacionais aí para um caso específico pode ser, a barreira pode ser rompida, vamos dizer assim, né? Então vamos dar uma olhada, né, na ordem de grandeza, né? O que a gente pode dizer em termos de ordem de grandeza, né? Sempre tendo em mente essa questão, né? Nunca ficar muito restrito a isso, né? Ah, eu vi lá no curso de máquinas de fluxo que a ordem de grandeza de uma bomba centrífuga era 300 vezes a viscosidade da água. Aí você pegou um fluido com a viscosidade 301 vezes maior que a da água e não, vamos comprar uma bomba de deslocamento positivo por causa disso. E não é bem assim, né? Tem outros aspectos de engenharia que tem que ser analisados. Bom, então vamos começar com as turbobombas, né? Para ver de forma abrangente, vamos dizer assim, né? Geral, a ordem de grandeza do limite operacional. É, as turbobombas, né, que a gente passou boa parte do curso analisando, né, elas ocupam a maior parcela do mercado. Elas são as bombas que são mais usadas, né? E tem vários motivos para isso, né? O primeiro, e talvez um até interessante, né, que ela pode operar sem necessidade de variador de velocidade. Porque o que acontece, né? Os motores elétricos, na hora que você compra um motor elétrico, ele tem uma rotação especificada pela frequência da linha, né? Se eu não me engano, você consegue talvez variar isso pela ligação estrela, eu não lembro direito dessas questões. Eu só lembro que a rotação dos motores elétricos, né, o que eu sei com certeza, é que você não consegue facilmente variar a rotação. E uma bomba, ela pode eventualmente não casar com a rotação do motor elétrico. E aí o que se precisa numa bomba de deslocamento positivo ou numa turbobomba, né, que às vezes a velocidade de rotação do motor elétrico é muito maior que a da própria bomba, você tem que usar um redutor de velocidade, uma caixa redutora de velocidade, um variador de frequência, né, que é bem caro. Então você tem que adicionar um elemento adicional ali na linha. Enquanto que as turbobombas, a gente pode dimensionar o impelidor, como a gente viu, né? De forma também, de novo, né? Todo o dimensionamento que a gente viu, a gente fez toda essa discussão, né? Que um dimensionamento mais preciso, vamos dizer assim, é necessário fazer por CFD. A gente viu toda aquela análise, né? é, usando o teorema do transporte de Reynolds, que é uma análise mais global. E aí não tem muito jeito, a gente não consegue captar todos os detalhes do escoamento, tá? Então, uma bomba de deslocamento positivo eventualmente precisa de um variador de velocidade, uma caixa de redução, né, de engrenagem, alguma coisa assim. Uma bomba centrífuga não, né? Normalmente não. Normalmente a bomba está ligada direto no motor, né? Quando você compra tem umas fotos aí nas aulas anteriores e vocês, não sei se alguém já viu, né? Uma bomba que se usa em poço, em cisterna. Então, normalmente, se for uma casa, né, que tem um de nível não muito alto, de, sei lá, 3 metros, contando perda de carga e tudo mais. Então, sei lá, unidades relativamente compactas, alguma coisa desse tamanho, assim, mais ou menos, né? Uma bomba relativamente pequena. E ela ali dentro tem um motor elétrico e o impelidor, tudo num dispositivo só, tudo acoplado ali, né? Então,
não é necessário um variador de velocidade. O eixo do motor elétrico liga direto no eixo do impelidor. Aí uma faixa de rotação, aí de novo, né? Essas ordens de grandeza, né? 1750 a 3.550 RPM. Aqui, RPM. Aí, de novo, né, essa discussão que a gente estava tendo, né? Porque é a faixa, né, de rotação dos motores elétricos comerciais. Aí aquilo que eu estava dizendo, eu não sei direito como é que é a questão da... Não lembro direito, né? Mas acho que tem um lance desse, como que você liga, como que você faz a ligação lá, eu não sei se muda a rotação do motor elétrico, mas eu sei que existem faixas, eu acho que não sei se 2 polos, 3 polos, eu não lembro direito dessa questão de motores elétricos, mas tem um lance desse que você consegue ter uns envelopes de rotação, né? Aí a questão da variação de vazão, né? A gente consegue uma certa flexibilidade pelo fechamento de válvula, recirculação, variação de rotação, ou variar o diâmetro do impelidor, tudo aquilo que a gente analisou em variação da curva da bomba, né? O que era mais eficiente energeticamente, né? Então aqui a variação da rotação a gente viu que era melhor, porque fechamento de válvula e recirculação tem uma energia dissipada muito grande, que não é aproveitada, né? Variação do diâmetro do impelidor é até interessante, mas aí entra aquela questão que a gente viu, né? Que para manter a proporcionalidade geométrica, a gente teria que variar o diâmetro do impelidor junto com o diâmetro da carcaça, o que não é feito, né? O que geralmente não é feito. Então, a gente acaba perdendo. Você dimensiona uma bomba para um diâmetro de impelidor ótimo, na hora que você diminui o diâmetro do impelidor para mudar a curva da bomba, você perde a proporção geométrica porque você não diminuiu junto à carcaça, né? A bomba permaneceu com o mesmo tamanho. Então, o ótimo, né? O cenário ideal é a variação da rotação por um inversor de frequência, né? Que aí você vai lá e gira o inversor de frequência e varia a rotação da bomba. Mas tem paliativos, tem fechamento de válvula, tem recirculação, tá? Então, permite uma certa flexibilidade, por mais que você perca um pouco de energia, mas eventualmente, se for um processo temporário, né, que não for definitivo, é uma coisa fácil de se fazer. Você instala uma válvula na saída da bomba e você vai lá e fecha a válvula, sempre tomando cuidado para a curva da bomba não cair, né, para você não levar a interseção do sistema com a bomba para um ponto fora de operação, né, fora da faixa de operação da turbobomba, tá? E aí isso é até uma desvantagem na bomba de deslocamento positivo, né? Porque como eu falei, como eu mostrei, até apaguei aqui, né? A curva head vazão da bomba, isso é uma questão que, de um certo aspecto, é vantajoso para a turbobomba e, de um certo aspecto, é desvantajoso em função do que você precisa no seu processo. Se você quer variar a vazão, a turbobomba está na vantagem. Se você não quer que a vazão varie, a bomba de deslocamento estaria na vantagem, né? Então, lembra, a gente fez aqui a curva head vazão da turbobomba, que tem essa cara, e eu tinha feito a curva head vazão de uma bomba de deslocamento positivo, que tem mais ou menos essa cara aqui. Então a turbobomba, que está em azul aqui, permite variação da vazão com head, e a bomba de deslocamento positivo não. Se você quer uma coisa ou não, aí você vai escolher a bomba que você vai usar, né? Bom, as turbobombas, né, tem menos manutenção que a bomba alternativa, ela de forma geral, né, é um eixo que gira um impelidor, então ali não tem muita parte móvel. A gente vai ver em detalhe hoje as bombas alternativas, e ela tem sistema biela-manivela, parecido com o que tem no carro, né? Então tem válvula que abre e fecha. Então as bombas alternativas têm mais elementos móveis, vamos dizer assim, né? Então tem mais coisa, vamos dizer assim, mais elementos mecânicos que se movem e suportam pressão. Então as bombas alternativas têm mais elementos para dar algum tipo de problema em algum momento, né? Então a ampla faixa de vazão, né? Acho que aqui até é uma repetição aqui. Ah, não, aqui não, isso aqui é outra coisa. Além dessa questão da gente ter a flexibilidade da variação da vazão, os próprios tipos de impelidor, né, elas abrangem ainda mais essa questão da gente ter uma faixa de vazão grande. Então,
As centrífugas têm alto head e baixa vazão, a mista está no meio, e a axial pode fornecer uma vazão grande. Então, de novo, né, a gente já viu isso lá no início do curso, um gráfico de vazão contra tipo de bomba, né, head, vazão e tipo de bomba, e a gente via mais ou menos ali a faixa de aplicação de cada uma dessas famílias de impelidor, tá? Ou famílias de tipo de turbobomba. E preços não muito altos. Então, né, o que é preço alto, né? Depende da aplicação, depende do orçamento de cada um, né? Mas, por exemplo, é o tipo de bomba que todo mundo tem em casa. Eu nunca vi outra bomba que não fosse centrífuga num poço ou levando água de uma cisterna para uma caixa d'água, né? Porque normalmente vamos dizer assim, é o envelope de aplicação ideal de uma turbobomba. Você quer que a caixa d'água seja enchida rápido, né? Você não quer consumir mais do que o que está enchendo a caixa d'água. No caso de ter uma cisterna, né? Normalmente tem casa que a caixa d'água é abastecida direto da rua, né? Quando tem pressão suficiente. Mas onde tem muito problema com falta d'água, normalmente o pessoal coloca uma cisterna ou cava um poço, né? E aí você tem que ter uma bomba para levar a água lá para o alto. Então, normalmente é o envelope de aplicação das turbobombas, né? Então, você quer que a caixa d'água seja enchida rápida e o head não é tão alto assim, né? Você tem que vencer ali um desnível de 2,5 metros, 3 metros, mais perda de carga. A gente viu no exemplo que a gente viu no final da introdução às quando a gente estava falando de turbobombas, né? A gente viu um exemplo que eu peguei lá do catálogo da Schneider, né? Então ali deu uma perda de carga de 11 metros. Então, mas o problema ali é que tinha um poço a alguns metros abaixo da superfície. Você tem uma cisterna, ou essa cisterna está colocada, algumas vezes a pessoa cava um buraco ali, né? Coloca uma cisterna dentro de acoplada no solo, né? Ou então coloca até mesmo acima do nível do solo, né? Bota apoiada ali no chão. E aí o desnível vai ser só, sei lá, digamos uma casa aí com pé direito normal, né? Seria um desnível de 2,5 metros, 3 metros, mais algumas eventuais perdas de carga, né? Bom, então por isso que e aí é o tipo de bomba que é usado, né? Não é tão cara e está naquele envelope de aplicação de um fornecimento de água residencial, tá? Então são algumas características das bombas centrífugas, né? Então aqui a ordem de grandeza, né, no limite operacional. Então, de novo, né, cuidado com esses números. Isso é número de literatura, né? Não é nunca para ser usado quando vocês forem usar na vida profissional de vocês. Isso é para vocês terem uma ordem de grandeza para depois vocês entenderem mais ou menos qual tipo de bomba usar, né? Qual a faixa de aplicação, onde mais ou menos você estaria numa zona cinzenta, de qual tipo de bomba você poderia estar, quer dizer, poderia estar naquela faixa para aquele tipo de bomba, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses números, tá? Muito cruz assim, né? Então uma bomba horizontal, o que é uma bomba horizontal, né? O eixo da bomba está na horizontal, né? De sucção axial de um estágio, né? Então pode dar vazão de até 1.000 metros cúbicos por hora, uma altura manométrica total da ordem de 220 metros. São ordens de grandeza, né? Aí uma bomba horizontal com carcaça partida axialmente, que é essa daqui, quer dizer, aí o rotor tem dupla sucção, né? O fluido entra. Opa, deixa eu botar vermelho aqui que não deu contraste ali. O fluido entra por aqui, ó, e por cima, né? Tem uma divisão aqui no meio, ó. E aí uma parte é distribuída para um lado do impelidor, a outra parte para o outro, né? Então, a vazão é da ordem vai até 1.500 metros cúbicos por hora e a altura manométrica total da ordem de 150 metros. Uma bomba horizontal de múltiplos estágios, que é essa daqui, né? Tem vazão de até 600 metros cúbicos por hora, porque o número de estágios, a gente viu, né, associação de bombas em série, ele não aumenta a vazão, mas por outro lado aumenta muito o head. Então 1.200 metros aqui de head, porque a cada
a cada passada, né? A cada saída aqui, ele dá um boostzinho ali no head da bomba. E uma bomba, sim, aqui é horizontal, então esse caso aqui, né, o eixo está na horizontal. Uma bomba vertical, né, quando o eixo está na vertical, variação, vazões de até 30 mil metros cúbicos por hora e altura manométrica total na ordem de 400 metros, né? Isso daqui é muito mais pelo diâmetro, né? Por que aumentou tanto assim pelo fato dela ser na vertical? Isso daqui não está nem muito explicado no livro. Para mim, essa divisão, né, é, talvez tenha alguma coisa a ver com Mancal aqui, né? Você não consegue colocar... Porque observa, vazão, o que interfere a vazão aqui, né? É essa abertura aqui, né? Essa espessura aqui que a gente abre o impelidor. Então, quanto maior ali aquela área, maior a vazão que você consegue fazer, eventualmente, a bomba bombear, né? E a questão é que quando você faz isso, a bomba fica mais pesada, né? Estou pensando alto aqui, por que essa variação tão grande só pelo fato dela ser vertical, né? Eu realmente não tenho isso explicado no livro, estou tentando imaginar o porquê aqui, né? Se você aumentar muito a bomba, né, se ela ficar muito pesada, talvez esses mancais aqui tenham que suportar um peso muito grande. Quando a bomba é vertical, existe uma série de mancais axiais, né, que suportam todo o peso aqui do eixo e dos impelidores. Talvez esse mancal axial suporte mais peso, e tem também a questão da flambagem, né? Talvez se a gente começar a fazer uma bomba horizontal muito grande, não sei se o eixo começa a flambar, talvez possa ser isso que explique essa discrepância aqui, né? É muito grande, né? 30 mil para 600 é uma coisa muito discrepante só pelo fato dela estar na horizontal ou na vertical. Eu imagino que seja isso, que seja uma distribuição de peso, onde uma bomba vertical, uma bomba de múltiplos estágios na vertical, não tem problema com flambagem, né? Enfim, não sei, é uma coisa meio, para quem for um dia trabalhar com isso, é uma coisa a se pensar aí, né? Mas enfim, também isso não é nenhuma, é uma restrição técnica que está bem estudada, vamos dizer assim, né? A indústria já fabricou bomba suficiente para perceber isso, então acho que eu arriscaria dizer que é mais nessa questão da distribuição do peso e o fato de ter um eixo ali, e uma questão de flambagem, tá? Não tenho certeza. Bom, então tá. Aí o que a gente tem também, né, que nos ajuda, vamos dizer assim, na seleção ou na escolha, ou qual tipo de bomba usar, a gente viu esse grupo adimensional, né, a velocidade específica, que a gente já teve uma, vamos dizer assim, uma palhinha, né, dessa questão de seleção de bomba lá atrás, quando a gente viu variação da curva da bomba, e dentro de variação da curva da bomba apareceram os grupos adimensionais que nos permitiram definir, né, um dos grupos adimensionais que a gente definiu foi a velocidade específica. Então aqui é uma relação entre head, rotação e a vazão da bomba, que esse grupo, esse conjunto de variáveis agrupados fornecem um número chamado velocidade específica, que ajuda a escolher uma bomba com alto head e baixa vazão, que é o caso das bombas centrífugas puras, né, ou as radiais. E no outro espectro lá, né, no outro lado é, da faixa, estaria as bombas axiais, que ela fornece uma grande vazão com baixo head. Então, quando esse agrupamento de head, vazão e rotação dá um número baixo, e aí baixo quando comparado, né, com o mesmo agrupamento para uma outra condição, então se esse agrupamento der um número baixo, a gente está numa condição de alto head e baixa vazão. E aí a velocidade específica cai numa faixa aqui, que a bomba radial é a preferida. No outro espectro lá, né, no outro lado dessa faixa, a gente está num grupo de bomba que a vazão é alta, e aqui seria uma analogia com um ventilador, né? Um ventilador, a gente quer que ele sopre o vento
sem precisar passar por nenhuma perda de carga maior, vamos dizer assim, né? A gente só quer a movimentação do vento. Aqui é a mesma coisa, a gente só quer a movimentação do fluido, né, numa vazão alta. Aqui a gente quer aumentar a pressão do fluido, né, nessa faixa aqui de alto head e baixa vazão, a gente não precisa nem que o fluido se movimente muito rápido, a gente não precisa que a vazão seja tão elevada assim, né? Mas a gente quer que ela vença diferenças de pressões grandes, tá? Então essa é a grande diferença. E aí no meio termo, né, quando a gente quer vazões médias e elevações, né, variações de pressão média, a gente estaria aqui no impelidor misto, né? Tá? Aí, de novo, né, aqui essa questão da viscosidade, né, o limite operacional da turbobomba, em função da viscosidade. Né? A gente viu ali vazão, viu head, viu algumas coisas, né, viu alguns aspectos de variação de vazão. Aqui é um tema um pouco mais controverso, que é o seguinte: de forma geral, sabe-se que bombas centrífugas não são boas para vazões altas, para viscosidades altas. Então esse número eu já falei também, né, em algum momento aí atrás, que para viscosidades maiores que 300 vezes a viscosidade da água, é recomendável o uso de bombas volumétricas. Mas, de novo, né, tomar cuidado que esse número pode não ser tão cru assim, né? E aí a gente já viu também até esse gráfico aqui lá atrás, né? Então a gente tem a potência, o head e a eficiência. À medida que a viscosidade aumenta, a gente precisa de uma potência maior do eixo e o head diminui. Então é óbvio, né? Se você está consumindo mais e entregando menos, né? Você precisa de mais potência para fornecer menos head, a sua eficiência está caindo drasticamente, né? Que nem um carro que você aumenta a potência dele e a velocidade final diminui. É claro que a eficiência do carro vai ir ladeira abaixo, né? Então aqui ele está mostrando, aumentando a viscosidade, a potência aumenta, né? Então a viscosidade comum, vamos dizer assim, né, que uma bomba suporta seria a linha sólida, e a viscosidade pontilhada aqui seria a viscosidade mais alta, né? Uma relação, vamos dizer assim, qualitativa, né? Nem tanto quantitativa, só para entender o efeito. Mas de novo, né, toma cuidado porque vou até mostrar aqui na aula o que eu já mostrei, né? Que existe um tipo de bomba na indústria do petróleo, que é a centrífuga, tá? Que é a única que cabe lá dentro do poço. Né? As turbobombas são sensíveis a ar e gases na linha, né? Então a gente viu que a dinâmica do impelidor ali, para o impelidor, para a variação da quantidade de movimento angular ser máxima no impelidor, o fluido tem que ter a massa específica alta, né? A gente viu que depende da vazão mássica. Então, quando a gente tem ar na linha, primeiro que a gente diminui o M ponto, né, a vazão mássica, e aí a massa específica do ar é menor, que é da água, né? Então, a eficiência cai por causa disso. A outra questão é o desbalanceio ali do fluido, né? O ar ele não vai simetricamente igualzinho preencher o impelidor, então ele pode preencher um pouquinho diferente num lado e no outro, né? Tanto ar quanto gás na linha, e isso pode causar um desbalanceio ali, né? Um esforço radial na bomba. Então, grosso modo, o que o pessoal usa como regra geral, né? Mas de novo, isso tem que ser olhado com cuidado, é que gás em bomba centrífuga, no máximo 5% em volume, e para axial e mista, no máximo 10%. Por que a axial aguenta mais? Né? Pela própria característica de construção dela. Uma bomba axial, o gás passa reto aqui, né? O ar passa reto. A bomba centrífuga, se a gente... Isso é um problema clássico de bomba centrífuga, bombeando fluido com gás, né? Fluido multifásico, o gás ficar agarrado aqui na entrada da bomba, ele não consegue se desvencilhar, né? Então ele fica preso e aí a bomba perde eficiência. Por essa curva aqui que ela faz muito brusca, né, a 90 graus. E aqui na bomba axial o gás eventualmente passa reto, né? Tá? Então por isso que uma bomba axial ela aguenta um pouquinho mais de gás e ar na linha. As turbobombas, de forma geral, precisam de escorva, né? Você precisa retirar o ar. Porque o que faz o movimento do fluido é o próprio vácuo que é criado no olho do impelidor. Se você tem fluido passando pelo impelidor, o que você tem é um ΔP grande que acaba criando um vácuo
que consegue aspirar o fluido. Se você tem ar, a gente tem um ΔP baixo, porque a massa específica, o torque é baixo, lembra que o torque dependia do M ponto? Então o head é baixo por ali, né? O head era o M pontos, era o W ponto, né? Lembra que tudo relacionado, né? Então a gente tinha o W ponto, a potência, né? O torque vezes a velocidade de rotação, e o torque era o RVT, aqui, né, R2 VT2 menos R1 VT1 vezes M ponto. Tá? E aí, quando a gente multiplica isso aqui pela velocidade de rotação, a gente tem a potência, né? E aí, quando a gente divide esse cara por m.g, a gente tem o head, tá? Então é isso daqui dividido por m.g. Então a gente acaba não conseguindo criar um head quando a gente tem ar na linha, a gente não consegue criar um ΔP ali pelo impelidor que aspire o ar, o fluido que está a montante da bomba, né? O fluido que está vindo para preencher a bomba. Quando a gente tem água dentro da bomba, e por isso que ela tem que ter água, aí a gente cria naturalmente, né? Aí o head ali consegue, o head que é criado, a variação da quantidade de movimento angular que o fluido sofre ao passar pelo impelidor é suficiente para aspirar o fluido que está montante. Se tiver ar, a bomba nunca vai conseguir aspirar o fluido que está montante. E a bomba não foi feita para funcionar com ar, foi feita para funcionar com água. Então, eventualmente ela superaquece, ou o fluido, né? Eventualmente ela vai superaquecer, ela não vai ser resfriada ali, né? O próprio fluido passando pelo impelidor resfria o atrito e tudo mais ali. Então a bomba, as turbobombas de forma geral, precisam de escorva, né? Que é justamente o efeito de encher o impelidor com água. É isso que se chama escorva. Caso a vazão não possa variar, né, deve-se optar pela volumétrica. Toda aquela discussão que a gente já fez. Tá? O que você quer no sistema? Variar ou não a vazão em função das variações do head. Né? Como que o head varia? Incerteza no dimensionamento, você pode calcular perdas de carga que depois na hora não são exatamente aquilo que você calculou, mudança de layout na linha. Então, se você quer ou não manter a vazão constante, você vai escolher por um tipo ou outro de bomba. Tá? E para sólidos na linha, né, acima de 3% volume, usa-se bombas, se as turbobombas forem usadas, né? Usa-se bomba com revestimento interno ou liga especial. Eu lembro de um tipo de liga, que é o carbeto de tungstênio. Isso é um revestimento que é feito no impelidor para ele aguentar, por exemplo, areia. Areia é extremamente abrasivo. Então isso é bem caro, a dureza desse material é próximo da dureza do diamante e ele não é tão caro quanto o diamante. Então é um material, não sei se é compósito, deve ser, né? Deve ser carbono e tungstênio, sei lá o que é. Mas eu lembro que isso, quando eu trabalhei numa empresa de petróleo, o pessoal usava esse é o tipo de revestimento, né, que se usa em broca de perfuração, em impelidor de bomba, sempre que você quer, principalmente no selo ali, né, você tem a bomba girando contra você tem a parte fixa e a parte móvel, né, e aí você tem uma parte de atrito entre os dois, né, e aí você tem um anel de desgaste, não é o selo, não, é um anel de desgaste, que normalmente é ele que suporta o atrito. Então ali o pessoal coloca carbeto de tungstênio, porque se não colocar areia no momento que a bomba está girando, né, a areia desgasta toda essa parte todo esse anel de desgaste que tem ali, tá? Então essa é a questão, o cuidado que tem que tomar quando tem sólido na linha, tá? Bom, aí a gente vê algumas características da bomba, das turbobombas, né? Vamos ver as volumétricas rotativas agora, né? Ou seja, as que formam aquela cavidade, né, quando a gente definiu as volumétricas, né, elas têm uma série de características. Né, o movimento do fluido, ele de forma geral é igual ao movimento do elemento que está bombeando o fluido. Existem cavidades seladas que são formadas à medida que a bomba está funcionando. Então, essas são as bombas volumétricas e, no caso aqui, as rotativas, as que giram, né, em contraposição às alternativas, que tem um movimento alternativo de sobe e desce.
Bom, então tem alto rendimento com fluido viscoso, né, principalmente porque as pequenas folgas, né, que fariam com que o fluido voltasse da região de alta pressão para a região de baixa pressão são fechadas, vamos dizer assim, né? A perda de carga ali se torna alta. Então tem alto rendimento com fluido viscoso, a vazão é praticamente constante. Não existe o sistema biela-manivela, isso aqui a gente vai ver na bomba de deslocamento positivo, a gente já viu também, né? Lá no começo do curso a gente viu alguns vídeos, alguns gifzinhos de bomba de deslocamento positivo, que existe um sisteminha biela-manivela bem parecido com o que tem no motor de carro, né? No motor de combustão interna, do ciclo Otto ou ciclo diesel, né? Precisa de válvula de alívio de descarga, isso daqui, de um certo ponto de vista, é uma característica que tem que ser tomado muito cuidado com a bomba bomba volumétrica, né? Porque a curva head vazão de uma bomba centrífuga, ela fornece uma pressão, um head de Chutoff aqui, né? Que é o head na vazão zero. Então, a bomba nunca vai conseguir fornecer uma pressão maior do que essa. E uma bomba de deslocamento positivo, uma bomba volumétrica, na verdade, ela luta contra o sistema, ela não desenvolve pressão, né? A bomba centrífuga, ela desenvolve pressão pela mecânica dos fluidos que acontece ali ao passar pelo impelidor, né? Variação da quantidade de movimento angular, que é o torque que varia a quantidade de movimento angular do fluido. Então existe um limite para que isso aconteça. Existe um limite que é dado pelo torque e pela, é, pelas próprias variações de magnitude e direção do vetor velocidade. Então a gente não consegue nunca estar acima de um certo head, de uma certa pressão. A bomba de deslocamento positivo, né, as bombas volumétricas, desculpa, né, não só de deslocamento... bom, enfim, volumétrica e de deslocamento positivo são sinônimos, né? Então, essas bombas, elas não têm limite de pressão. Elas vão até alguma coisa quebrar, tá? Enquanto você contrapressurizar, né, ou enquanto você exercer uma contrapressão na bomba, ela está fornecendo pressão, né, pela própria característica de funcionamento. Ela está empurrando o fluido para frente sem querer saber o que tem pela frente. Então, precisa de uma válvula de alívio na descarga desse tipo de bomba, porque eventualmente você pode quebrar alguma coisa no processo, tá? Então, de forma geral, essas bombas têm que ter essa questão, tem que ter esse cuidado, né, para é, não causar um acidente, né, o que não acontece com a bomba centrífuga, tá? A rotação adequada varia com a viscosidade, porque olha só, imagina aqui, ó, você tem aqui essa bomba de parafuso, né, e ela está sendo preenchida com fluido. Imagina na sua cabeça que aqui tem um fluido muito viscoso e essa bomba está rodando muito rápido. Não vai dar tempo, né? Uma viscosidade alta, vocês lembram que é uma questão de restrição, vamos dizer assim, né? Quanto mais viscoso o fluido, mais difícil é para ele escoar. Então o que vai acontecer é que não vai dar tempo do fluido preencher as cavidades aqui, né? Aí agora você imagina um óleo bem fininho, né? Um óleo com a viscosidade bem baixa. Então ele preenche rapidamente aqui as cavidades. Então a rotação adequada varia com a viscosidade. Tá? E a própria geometria aqui dos parafusos aqui, ou da engrenagem, ou do lóbulo, né? A geometria e a rotação são fortemente dependentes da viscosidade do fluido, por causa dessa questão. Se for um fluido muito viscoso, você não pode colocar a bomba girando muito rápido, que ela vai começar a girar sem nada ali dentro, né? O fluido não vai ter tempo de preencher as cavidades. Então isso é uma característica também das bombas rotativas, tá? Bom, aí dentro da bomba rotativa a gente tem a bomba de engrenagem, né, bombeamento de fluidos viscosos, enfim, de fluidos com alta viscosidade, porque todo fluido é viscoso, né? Com alta viscosidade. E o que é alto, né? Enfim, o nosso limite foi a partir de 300 vezes a viscosidade da água, tá? Bom, vamos ficar com esse limite aí mais ou menos, só para
É igual o Reynolds, né? A gente define, qual é o Reynolds de transição? 2.300 para um tubo. Mas a gente sabe que isso é um valor para um tubo cilíndrico, né, circular. Mas a gente sabe que a transição de laminar para turbulento não é imediata. Existe uma faixa de transição, que as perturbações do escoamento vão se desenvolvendo, e aí depois o fluido passa para turbulento. Então é a mesma coisa aqui, né? Vamos ficar com esse número mágico aqui, mas vocês têm que ter sempre em mente que as coisas não são bem assim, né? Na realidade, podem existir, eventualmente, bombas que passem disso, né? Bombas, sei lá, turbobombas, né? Bom, então base de algumas aplicações, né? Transferência de estocagem de petróleo, lubrificação de motor e máquina. Isso daqui é a bomba de óleo de um HB20. Isso daqui é a bomba de óleo de um Fusca. Isso daqui eu não sei direito o que é. Não sei se é a mesma. Não, não é. Enfim, isso daqui eu não sei direito. Eu fui na internet, escrevi lá bomba de óleo de carro, e aí apareceram desses carros. Então são bombas alternativas, né? São bombas volumétricas rotativas, porque é a característica dessas bombas, né? O bombeamento de fluidos viscosos, que é o óleo com viscosidade alta, desculpa, né? Que é o óleo do motor. Então é feito por esse tipo de bomba, né? São bombas volumétricas rotativas, tá? Então aí de novo, né? Faixa de aplicação, né? Vazão da ordem de 200 metros cúbicos por hora, excepcionalmente até 1.000 metros cúbicos por hora, pressão da ordem de 400 psi, rotação de 1.800 RPM, e relativamente boas eficiências, né? Se a gente considerar 95% de eficiência, não está tão ruim assim, tá? Aí a bomba de parafuso, né? Fornece uma rotação maior que a de engrenagem, então até mesmo talvez pela questão dos espaços ser um pouco maior, eventualmente, né? Talvez seja por isso. Maiores vazões, que é claro que a rotação e a vazão estão totalmente juntas, né? Totalmente interligadas, porque quanto maior a vazão, mais líquido você consegue carregar ali pelas câmaras, né? Pressões da ordem de 3.000 psi e rotações da ordem de 3.500 RPM. Aí bomba de palheta, né? Aí a característica ou a questão da bomba de palheta é o desgaste aqui das palhetas. Observa que ela fica girando e arrastando aqui, se vocês lembrarem lá, o princípio de funcionamento da bomba de palheta, ela tem um excêntrico, né? Então esse eixo aqui gira, ele está solidário àquela placa lá no fundo, que vocês estão vendo, né? Lá no fundo. Deixa eu passar aqui para o laser aqui. Então ela está solidária àquela placa e essa placa está solidária a esse cilindro aqui. E aí, na medida que esse cilindro gira, como ele é excêntrico, aqui está a entrada, né? Essas cavidades aqui, elas vão variando de tamanho, né? Então a gente tem uma cavidade que vai variando de tamanho, né? Porque por causa desse excêntrico. E aí a gente ela começa a aumentar aqui, aspirando o fluido, depois diminui comprimindo para empurrar lá para a saída, né? E aí é justamente esse excêntrico que forma as cavidades e que faz o fluido ser bombeado para fora, né? Aqui tem um esqueminha, aqui tem um gifzinho mostrando de outra forma, né? Então a gente vê direitinho as palhetas se afastando e se afastando do centro, né? Então sempre colada aqui no rotor, mas se movendo aqui dentro no estator aqui na carcaça, mas se movendo ali dentro do rotor, ó. As palhetas elas vão sempre na direção radial, né? À medida que ela gira, formando aqui as cavidades e comprimindo o fluido lá para fora. Então, o fluido bombeado tem que ter uma boa propriedade lubrificante, né? Justamente para evitar o desgaste dessas palhetas. E aí algumas ordens de grandeza, né? Vazões não muito altas, 100 metros cúbicos por hora. Essas cavidades não são tão grandes assim, né? Então as vazões não são tão grandes. Pressões da ordem de 2.500 psi, rotação na ordem de 1.200 RPM e eficiência volumétrica, né, superior a 90%. Lembra que eficiência volumétrica, deixa eu ver se a gente estava falando de eficiência volumétrica aqui nesse cara. Aqui. Não, aqui era eficiência global mesmo.
Aqui ele está falando de eficiência volumétrica. Ó. O que é eficiência volumétrica? É quanto de fluido que é bombeado para quanto de fluido que recircula eventualmente, né? E isso daqui é fácil de calcular. A gente pega o volume de cada câmara, a gente vai ver isso no exemplo, né? Multiplica pela rotação, a gente tem teoricamente quanto que essa bomba carrega, né? Pode fornecer de vazão pelo volume que ela desloca. E depois a gente vai lá e mede o volume que foi bombeado num certo tempo. E aí a gente tem uma eficiência volumétrica calculada, né? Pelo teórico, pelo que foi medido. Dividindo o teórico pelo que foi medido. Então aqui, né, ele está dizendo que a eficiência volumétrica desse tipo de bomba é superior a 90%. Então, mais de 90% do espaço aqui da cavidade a gente consegue bombear, não é perdido, né? Tá? Aí as bombas volumétricas alternativas, né? Então ela tem uma vazão pulsátil, pelo próprio princípio de funcionamento dela, né? Ela fica girando ali, o sistema biela-manivela, ela aspira e descarrega, aspira e descarrega. E aí a válvula abre e fecha automaticamente em função das depressões aqui, né? Então aspira e carrega. Então isso é uma característica de uma vazão pulsátil, né? Precisa de uma válvula de alívio na descarga, a mesma coisa que a gente comentou aqui anteriormente, né? Questão de segurança, a bomba vai continuar pressurizando enquanto alguma coisa quebrar. Se você fechar uma válvula, a jusante aqui já era. Ela vai bombear até alguma coisa quebrar, ou seja, a bomba ou algum ponto fraco do processo. De novo, né, a rotação adequada varia com a viscosidade, o mesmo caso que a gente estava analisando da bomba rotativa, né, eventualmente o fluido tem que passar por uma série de válvulas que pode ter uma perda de carga grande, né? Então se a viscosidade do fluido for alta, à medida que o pistão desce e aspira aqui fluido para dentro, ele pode, um fluido com a viscosidade alta pode ter dificuldade para contornar aqui as válvulas, tá? E a vazão média independe da característica do sistema, aquilo que a gente estava falando também, né? Esse tipo de bomba não depende muito, a vazão dele é isso daqui, né? É o curso do pistão e a velocidade de rotação. Não depende do que está acontecendo na jusante, né? Ela vai bombear aquilo ali, tá? Aí uma bomba de diafragma, né? Um outro tipo de bomba. Então aqui tem um diafragma duplo. Então tem um sisteminha aqui de pistão que controla o fluido para um lado e para o outro, e isso faz com que o diafragma fique nesse movimento alternativo, né? E aí o volume bombeado é esse volume aqui, né? Essa câmara aqui, né? Então vazão da ordem de 2 metros cúbicos por hora, bem baixinha, né? Porque essas bombas normalmente são pequenininhas e a rotação não pode ser muito alta, né? E pressão da ordem de 45 mil PSI, para um diafragma metálico. Então isso é grande, né? 45 mil PSI é coisa pra caramba. Então essas bombas aguentam uma pressão bem alta. Aí a bomba de êmbolo e pistão, né? Que entra aí dentro da característica das bombas alternativas, né? Então, vazões da ordem de 130 metros cúbicos por hora e pressão da ordem de 10 mil PSI é de êmbolo, né? Porque o princípio de funcionamento aqui, essa daqui é a bomba de êmbolo, do lado esquerdo aqui. Essa daqui é de êmbolo e essa daqui é de pistão. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, só que na de êmbolo a gente tem um êmbolo pressurizando o fluido. E aí a pressão que ele suporta é maior. Na de pistão você tem um pistão, e aí esse pistão ele tem a estrutura, a rigidez estrutural um pouquinho menor, porque ele tem menos material, né? Então, uma bomba de êmbolo aguenta aí aproximadamente 10 mil PSI, uma de pistão aproximadamente 750 PSI. Tá? Aí, aquilo que a gente estava falando, né? Claro que não existe um critério único para toda essa questão que a gente está analisando, ela depende muito de uma série de fatores, né? Uma delas é aonde você vai instalar, o que você tem disponível. Então, aqui, ó, uma bomba ela pode falhar para atender todos os critérios que você queira no seu processo. E o que a gente tem aqui em poços offshore, né? Então, claro que está tudo fora de escala aqui, né? A gente tem um poço lá aqui a gente está no leito do mar, né? No leito
lá no subsolo, tem uma lâmina d'água aqui que, sei lá, vou chutar aqui, isso pode chegar a 1.000 metros. A profundidade aqui do poço pode chegar, sei lá, 4.000 metros. Então a gente tem aí, grosso modo, né, uns 5, 6 mil metros de profundidade que a bomba está instalada dentro do poço, uma bomba centrífuga, para bombear um fluido viscoso. E aí ela não seria, né, a rigor, por toda essa análise que a gente está fazendo aqui, ela não seria a bomba ideal para esse processo, mas não tem outra, então é ela que vai ser instalada e é ela que é instalada e é usada. Grande parte dos poços de petróleo no mundo usam essa sigla ESP, Electric Submersible Pump, né, bomba submersa, em português é BCS, bomba centrífuga submersa. Então ela fica lá dentro do poço bombeando óleo. Aqui tem um tubo, né? Esse daqui seria o revestimento do poço, e aí tem um tubo que sai daqui e vai até lá o poço, né? E aí o poço é perfurado aqui, ele comunica ali com o revestimento, e aí o óleo entra e é bombeado e é levado lá para um FPSO, né? Um navio que produz e armazena óleo, por exemplo. Então aqui tem todos os elementos ali que ficam no leito do mar, né? Para permitir o controle da produção, questão de segurança, cortar ali a produção se der algum problema. Isso daqui, né? Isso daqui é um cavalo mecânico, que é o que a gente vê muito em filme, né? Então isso é o que seria mais apropriado para um óleo viscoso. O tipo de bomba apropriado para bombear óleo é isso daqui, é uma bomba de deslocamento positivo. A gente viu lá no começo do curso também que isso daqui é baseado num sistema de válvula, né? De admissão e tem umas válvulas aqui de admissão e de descarga, e tem uma esferinha ali que fica fechando e abrindo essas válvulas à medida que o cavalo mecânico sobe e desce. Tem um gifzinho aí numa das aulas para trás aí mostrando bem isso. Então, isso daqui seria uma bomba muito mais eficiente para bombear óleo com a viscosidade alta do que uma bomba de deslocamento, do que uma bomba centrífuga, mas você não vai colocar uma bomba dessa no fundo do mar, né? E também, por mais ineficiente que seja, uma bomba centrífuga ela fornece uma vazão muito maior. Então, por mais que ela não tenha uma eficiência ideal, ela proporciona, isso daqui são vazões baixas, né? Esse tipo de dispositivo ele funciona numa rotação baixinha ali, um sobe e desce bem devagar, e uma bomba centrífuga, por mais que ela seja ineficiente, ela fornece vazões altas. Então, por uma série de motivos, né, e eu citei dois aqui, uma bomba centrífuga é usada na indústria do petróleo direto. Então, não tem, é isso que eu estou insistindo aqui direto, né? Tomem cuidado com essas faixas de aplicação e tenham sempre a mente aberta, né? Nunca fiquem muito presos nesses números, tá? Bom, são 9 horas, vamos dar uma paradinha aí para beber uma água. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Então daqui a 10 minutinhos a gente volta.